Eu quero falar com vocês hoje sobre esse tema aqui, ó. Escolhas e decisões definem o meu destino. Quero ler em duas versões. Provérbios 19:3 diz assim: a tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Aí na linguagem de hoje, para ficar mais claro, fica assim, ó: a falta de juízo da pessoa, ou seja, a falta de sabedoria, de arrogância dela, às vezes a autossuficiência por achar que sabe tudo, é o que faz a pessoa cair na desgraça, fazer coisas erradas, agir por impulso. Aí ele completa dizendo: no entanto, ainda assim, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. E quando não põe em Deus, ela acaba tentando achar um culpado, né, para suas escolhas erradas. Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa me usar com graça e misericórdia nesse momento para falar com a tua igreja, que eu possa transportar ao coração dos meus irmãos agora, de forma clara, objetiva, aquilo que o Senhor colocou no meu, Pai. Nos ensina a ser pessoas melhores. Firma nossa mente aqui agora. Tira toda a preocupação em excesso de tudo aquilo que está lá fora, Senhor. E que essa noite nós possamos sair aqui por aquela porta decididos, Senhor, a fazer escolhas certas, tomar a decisão correta, segundo aquilo que o Senhor fazia a gente entender aqui hoje, Pai. Abençoa o teu povo, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Igreja, Salomão aqui ele está dizendo que a tolice ou a falta de sabedoria do homem é o que destrói a vida dele. E o homem aqui é o homem ser humano, tanto o homem quanto a mulher. E Salomão diz que depois que a pessoa destrói a própria vida dela, devido às escolhas erradas que ela faz, ele completa dizendo que a pessoa acaba ficando com o seu coração irritadinho. Ela se irrita tanto por erros que ela mesma cometeu, e ela ainda acaba culpando Deus, o Senhor, por aquilo que aconteceu. Isso aqui me chamou a atenção, porque quem está falando isso aqui não é o pastor Danilo. Quem fala isso aqui é Salomão, é um dos homens mais sábios que já existiu na face dessa terra. E ele nos traz aqui uma reflexão, através desse simples versículo aqui, dizendo que a nossa insensatez, esse homem é tão sábio que ele usa uma palavra até bonita aqui, insensatez, a nossa imprudência, a falta de sabedoria, que na verdade é a nossa burrice, é o que destrói a nossa própria vida. E muitas vezes, me incluo isso aqui também, porque eu já fiz isso muitos anos da minha vida, a gente acaba culpando Deus por tudo. Mas a verdade é que ninguém planeja, vamos falar a verdade, ninguém planeja destruir a sua própria vida. Ninguém destrói um casamento porque quer destruir, concorda comigo? Ninguém acorda e fala: hoje eu vou destruir meu casamento. Pelo menos não de forma consciente, né? Ninguém destrói, por exemplo, a sua vida emocional porque quer. Ninguém cai numa crise de ansiedade, numa depressão, numa síndrome do pânico, porque simplesmente escolheu passar por aquilo. Ninguém rebenta com a sua vida financeira porque a pessoa gosta daquilo, porque gosta de viver endividado. Não, de forma nenhuma. Muitas vezes a pessoa acaba se enrolando, por quê? Às vezes por falta de administração mesmo. E por que ela acaba se enrolando? Porque não busca a informação, que é o que nós vamos receber aqui hoje. Não busca o conhecimento naquela área. Então ela acaba se enrolando. Você quer ver uma coisa? Eu não sei qual é a situação que você está passando. Eu não convivo com você 24 horas. Eu não sei qual é a posição que você se encontra nesse momento da sua vida, mas eu vou mostrar e provar para você aqui hoje, através da palavra de Deus aqui, que esse lugar, a posição que você se encontra hoje, seja boa ou ruim, isso aí tem a cara das suas escolhas. É exatamente a cara das suas escolhas e das suas decisões. Salomão está dizendo para nós aqui que os problemas que nós enfrentamos são resultado das nossas próprias escolhas. Ou seja, escolhas e decisões são como sementes lançadas em terra fértil.
Muita coisa é semente na nossa vida. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Palavras são semente, mas escolhas e decisões, coloca isso no teu coração. Escolhas e decisões, uma vez que você fez, a terra é fértil. Vai acontecer. Você lança uma palavra, é uma semente. Pode vir uma colheita? Pode, mas pode não vir também. Mas escolhas e decisões é você lançar um tipo de semente numa terra fértil. Vai ter uma consequência. Por isso que eu sempre falo para os irmãos aqui, ó. Direto eu falo isso. As nossas escolhas, as nossas decisões hoje vai definir o nosso futuro amanhã. Ponto final. E isso é tão certo que se você pegar inclusive esse problema que você está passando aí agora, e todos os problemas que você já enfrentou até hoje, desde quando você se conhece por gente, você analisa aí rapidinho e você vai ver que todos eles, e os que virão também, vai ser fruto de uma escolha e de uma decisão errada que você tomou um tempo atrás. A nossa vida é feita de escolhas o tempo todo. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai deitar. Hoje você escolheu estar aqui, por isso que você está aqui. É uma escolha, uma decisão. Você escolheu você escovar o dente, você tomar café, você almoçar. Sim ou não? Então olha só que interessante. Basta você me falar sobre as suas escolhas, as suas decisões, que facilmente eu falo para você do teu destino. Por quê? Porque as suas escolhas, as minhas, as nossas escolhas, as nossas decisões revelam claramente aonde a gente vai chegar. Então veja bem, a palavra está deixando claro para nós aqui, ó, que os problemas relacionados, como nós vemos ali, sobre a destruição de vida, sobre a destruição da vida, elas estão diretamente ligadas com escolhas erradas que a gente faz na nossa vida. E eu montava essa mensagem ontem, eu fiquei perguntando para mim mesmo, sabe? Eu fiquei me questionando. Eu pensei em várias coisas, mas eu coloquei só 3 exemplos aqui. Eu fiquei pensando assim, ó, quem seria Abraão? O pai da fé. Se aquele homem, o dia que Deus falou com ele assim, ó, sai da tua tenda, se ele tivesse tomado a decisão de não sair da tenda, quem seria ele? Não seria ninguém. Quando Deus fala para ele, sai da terra do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Estou falando de alguém que teve a coragem de obedecer à voz de Deus, sem saber no que ia dar, porque Deus não deu destino para ele. Sai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Conforme você for andando, eu vou te revelando os passos. Eu acho que Deus olhou e falou, meu Deus, Ele confiou na minha palavra. É uma pessoa assim que eu preciso para ser o pai da minha nação. Aí eu fiquei pensando, quem seria Noé? Se Noé tivesse tomado a decisão, quando Deus falou, constrói a arca, e ele tomasse a decisão, falando, não, eu não vou construir essa arca, nós não estaríamos aqui agora. A única família que sobrou, nós somos descendentes dele. Quem seria Pedro? Quando Jesus passa, vê aquele homem pescando dentro de um barco, se aproxima dele aquele dia e fala para ele assim, ó, você está pescando peixe aí? Faz o seguinte. Ele nunca tinha visto Jesus. E Jesus fala para ele assim, larga tudo isso aí agora e me segue. Só falou isso. Porque a partir de hoje eu farei de você pescador de almas. Quem seria ele, se ele não tivesse obedecido esse chamado? E deixa eu entregar uma palavra para alguém que está aqui. Quando Deus te chamou, Ele não te chamou à toa. Deus sabe da tua caminhada, Ele sabe da tua experiência. Eu não ia nem falar isso aqui. Mas você percebe que Deus vai usar Pedro na mesma área que ele tinha experiência. Ele era um pescador de peixe. E agora Jesus chama ele e fala, eu vou fazer de você, eu vou usar o teu talento. Olha só, Deus falando com alguém aqui. Eu vou usar a sua experiência, o talento que você tem, só que eu vou usar de outra forma. Até agora você tira o peixe da vida e traz para a morte. Meu Deus. Eu vou usar a tua experiência, eu vou canalizar isso para o bem. E agora você vai ser um pescador de almas. Você vai tirar pessoas da morte e trazer. Se naquele dia ele não obedece aquilo, quem seria Pedro? Sabe quem foi Pedro? Fundador da igreja primitiva. O principal fundador da igreja primitiva. Nós não estaríamos aqui agora. A palavra está dizendo para nós aqui hoje
que o lugar para onde nós estamos indo, onde nós vamos chegar, o que nós vamos alcançar, esse lugar tem a cara das nossas escolhas. É noite de a gente pensar aqui, analisar a nossa vida e pensar sobre as nossas escolhas, decisões que talvez já deveriam ter sido tomadas na nossa vida. Então, por esse motivo, todos nós aqui, de verdade, nós não temos nem do que reclamar. Nós não temos moral para reclamar com Deus, porque tudo que acontece na nossa vida é fruto das nossas escolhas, das nossas decisões. Todas as nossas conquistas, sabe, financeiras, materiais, profissionais, no meu caso, ministerial, todas as nossas conquistas têm a cara das nossas escolhas, assim como os problemas também. Alguns de nós precisamos parar, sabe, com essa mania que a gente tem, de dizer que quando as coisas começam a dar errada, ou fica um pouco difícil, a gente tem a mania de falar que as condições que estão ruins. O governo não ajuda, as condições não estão boas, as circunstâncias não estão colaborando. Mas eu venho aqui hoje dizer para você, isso é uma grande mentira, irmão. Isso é uma grande mentira, porque o que determina o lugar que você está indo, onde você vai chegar, o que determina o nosso futuro, o nosso sucesso ou não, não são as condições que você tem. A sua condição não conta nada. Pode até ajudar, mas não conta. O que vai determinar onde você vai chegar não é a sua condição, é as suas escolhas. Tem gente que não tem condição nenhuma, você conhece muitas pessoas assim, nunca teve nada para colaborar, não teve apoio da família, não teve nada. E a pessoa construiu um império, porque sabedoria, escolhas e decisões certas na vida. Então não fale para mim das suas condições, sabe? Não fique reclamando das suas condições, não olhe para as suas condições, não valoriza isso. Para o governo, para a circunstância, porque as suas condições, elas não determinam onde você vai chegar, e sim as suas escolhas. Diga glória a Deus. Começa a fazer escolhas certas. Começa a analisar um pouco antes de você tomar decisões. O que determina onde nós vamos chegar não são as nossas condições, e sim as nossas escolhas. A forma como nós agimos e talvez até como reagimos a algumas situações. Você pode talvez até, eu estou falando com alguém aqui, que você pode talvez até não ter uma boa condição financeira, mas se você for sábio nas suas escolhas, nas suas decisões, amanhã você vai poder dizer, sabe o quê? Vai poder olhar para trás e falar, olha, eu vim de uma vida difícil, minha vida, a circunstância não colaborava muito, eu vim de uma péssima condição, mas as minhas escolhas, hoje eu posso dizer isso, as minhas mudanças de escolhas e decisões me permitiram escrever uma nova história. Uma história diferente, de superação. Olhe para mim. A maioria aqui conhece o meu testemunho. Quem era eu? Continuo sendo ninguém. Quem era eu, irmão? Eu não tinha expectativa de vida melhor. Eu era desacreditado, nem eu mesmo acreditava em mim. Eu não tinha expectativa nenhuma de vida melhor. Aquela situação de escravidão das drogas que eu vivia, sabe, e tudo que você possa pensar de errado também que eu cometi na minha vida, mas aquilo tudo tinha a cara das minhas escolhas. Meu pai e minha mãe nunca me ensinou a fazer aquilo. Foi escolhas minhas, decisões minhas, e me levou para aquela situação. Mas a boa notícia é que a partir do momento que eu decidi, diga eu decido, a partir do momento que eu decidi mudar as minhas escolhas, as minhas decisões, tudo mudou. Olha aqui para mim, não melhorou, tudo mudou. Porque uma vez que Jesus te chama, irmão, não tem melhora, é transformação, é mudança. Ninguém vem para a presença de Jesus para melhorar. Se vir para a igreja para melhorar, nem vem, porque você não vai melhorar. A igreja talvez até te piore. Mas uma vez que você aceita Jesus dessas águas do batismo, meu amigo, você limpa a tua ficha e começa uma nova história. Pelo amor de Deus. Eu quero, com a ajuda do Espírito Santo aqui, ajudar você a refletir rapidinho sobre algumas coisas aqui hoje. Primeira coisa, analisar a sua vida, como é que ela está. E se necessário for, tenha humildade, tenha coragem, atitude de talvez recalcular sua rota nessa noite. Recalcula a rota da sua vida
Sabe por quê? Porque talvez você está vivendo um momento na sua vida que você não queria estar vivendo. Eu estou pregando para alguém aqui que talvez você está passando por algumas experiências agora que você não gostaria de estar passando. E você não entende nem por que você está passando. Por quê? Porque nós estamos dentro do processo, a gente não entende muita coisa mesmo. Só vai entender lá na frente. Vai ver os livramentos, o amor, o cuidado de Deus. Na hora a gente não entende muita coisa. Olha o que Paulo vai dizer aqui, ó. Praticamente a mesma coisa. Em Efésios capítulo 5, versículo 15, ele diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios. Você percebe que é a mesma coisa que Salomão está falando. Ele quer que a gente viva com sabedoria. Repare que o apóstolo Paulo aqui ele está dizendo a mesma coisa que Salomão disse lá no início, no primeiro versículo. Os dois faz questão de dizer que a forma para mudar a nossa vida, para ter uma vida melhor, é através da sabedoria. Nós precisamos achar sabedoria. Paulo vai dizer: tenham cuidado com a vida, com a maneira como vocês estão vivendo. Sabe o que ele está dizendo em outras palavras aqui, para ficar mais claro? Toma um pouco mais de cuidado nas suas atitudes, na forma como você age, como você fala. Pense mais antes de falar. Fale menos. Escute mais. Deus é perfeito. Ele fez você já pensando em tudo. Ele te fez com 2 ouvidos e uma boca só. Por quê? Para falar menos, para escutar mais. Sabe, igreja, nós devemos ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de respeito, de atenção com as coisas que realmente importam na nossa vida. Sabe o que realmente mais importa na nossa vida? A nossa vida com Deus, a nossa família e a nossa saúde. E olha o que ele vai dizer aqui, ó, completando até o 17. Olha isso. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como tolos, mas como sábios. Aí olha o que ele vai falar aqui: aproveitando bem o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Aí ele completa dizendo: por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender a vontade do Senhor. Fica a glória a Deus. Paulo está dizendo aqui que a vontade de Deus é algo que você compreende. Esse aqui que eu quero que você entenda, ó. A vontade de Deus tem a ver com isso aqui, ó. Compreender. Compreender. Por que você está falando isso, Danilo? Você consegue entender isso aqui? A vontade de Deus não tem a ver com coisa do tipo assim, ó, Deus manda te dizer. A vontade de Deus não tem nada a ver com eis que te digo. Deus falou comigo. Ó, Deus me... Senti de Deus. Cuidado com isso, irmão. Eu atendo muitas pessoas, eu vejo pessoas se lascando porque senti no coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Se eu fosse fazer tudo que eu sinto no meu coração, eu estava enrolado. A vontade de Deus, Deus pode usar alguém, usa profeta, usa. Aqui tem um monte. E usa mesmo. Mas você tem que entender que o profeta, às vezes ele é usado como confirmação. O que Deus tem que falar para você, ele vai falar para você. Aí Deus usa um irmão abençoado, usado para vir confirmar aquilo que Deus já falou com você na palavra. Ele fez você compreender algo que ele vai fazer. E quando a tua fé está esmorecendo, Deus levanta um profeta e vai e fala: Deus manda te dizer. Aí, ó, ninguém sabia, só eu e Deus. Aí ele ativa a tua fé de novo, fala: tá, a promessa está de pé. Quem está entendendo? Mas o que Deus tem que falar com você, ele vai falar com você primeiro. A vontade de Deus é algo envolvido com sabedoria e compreensão. É isso que eu quero que você entenda aqui. É algo que traz clareza no teu coração. Você não precisa nem ser muito espiritual, você não precisa ter Bíblia debaixo do braço, não, você não precisa ter anos de igreja para você entender se é um homem ou se é Deus que está falando com você aqui agora. Você sente quando é Deus falando com você. Você não precisa ter dom espiritual para isso. A vontade de Deus é algo que te move a fazer o que é certo e com a motivação correta. Isso é a vontade de Deus. Ele te move a fazer algo
com a motivação correta e o que é certo. Se tratando de igreja, como nós vemos por aí hoje, podemos até falar, a vontade de Deus não envolve nada de dinheiro. Vamos falar a verdade, dá glória a Deus. Glória a Deus, você está na igreja que prega a verdade. A vontade de Deus não tem nada a ver com dinheiro. A vontade de Deus não tem nada a ver com oferta especial, com voto disso, campanha daquilo, sal grosso, fogueira santa, caroço de feijão, vassoura que varre demônio, a caneta de R$100 que você vai assinar um contrato essa semana. Irmão, para com isso. Pelo amor de Deus, gente. Não sei nem porque eu falei isso também. Então olha só, a vontade de Deus tem a ver, não é algo que eu apenas recebo dele. Deus está te entregando algo aqui, amém? Ó, mas a vontade de Deus não é só algo que eu recebo dele, mas é algo que eu descubro. Tem uma parte que é minha também. Como que eu faço para descobrir? Você vai entender. É fazer o que você está fazendo aí agora. É algo que eu sento, abro meus ouvidos espirituais, eu presto atenção e ele, através do Espírito Santo, na hora da palavra, ele faz eu entender. Ele me faz compreender o que ele está querendo de mim. O que ele está querendo que eu faço e o que ele está querendo que eu deixo de fazer. É isso aí. Isso é a vontade de Deus. Então, e em cima dessa compreensão, esse entendimento que vem do Espírito Santo na hora da palavra, o que ele espera de mim? A minha parte seria o quê? Eu sair por aquela porta ali e já começar a colocar em prática. Porque uma vez que Deus fez eu entender, irmão, aquilo que ele quer de mim, é isso que ele espera que eu faça. Eu saí daqui e não é semana que vem, dia 1º eu começo, segunda-feira eu pego firme. É a partir de agora. Deus falou comigo hoje. Eu entendi que eu tenho que renunciar a algo na minha vida. Eu entendi que eu tenho que parar de frequentar alguns lugares. Eu entendi que eu tenho que parar de andar com algumas pessoas. É isso. Se Deus fez eu entender isso, então eu começo a colocar em prática. Exatamente isso que ele espera que eu faça. Obedeça a direção que ele me deu. Deixa eu falar com alguém que está aqui. Eclesiastes capítulo 3, eu não vou nem colocar. Diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo para tudo. E lá começa uma lista. Há tempo de plantar, há tempo de colher, tempo de se alegrar, há tempo de chorar, há tempo de tudo. Há tempo de abraçar, há tempo de ficar longe. Fala tudo lá. Há tempo para todas as coisas. Então presta atenção nisso aqui. Se há um tempo determinado para todas as coisas, e de repente eu estou falando com alguém aqui que você está passando por um tempo de angústia, um tempo de choro, talvez nem você sabe o que está acontecendo. É uma angústia que você não sabe nem de onde vem. Então se eu estou vivendo esse momento de choro, eu preciso entender a vontade de Deus e o propósito de Deus para mim nesse tempo de choro. Porque tudo que acontece na nossa vida, seja bom ou ruim, tem um propósito de Deus. Deus está querendo me ensinar coisa ali. Alguma coisa Deus quer me ensinar. E não importa se o momento é de enfermidade, se o momento é de uma porta fechada, se é de perseguição, se é de uma angústia, Deus está querendo me mostrar algo. Então eu vou viver esse tempo, por quê? Porque eu sei que Deus tem um propósito nisso. Quem está entendendo, diga amém. Deus está querendo me ensinar naquele momento de choro, sabe? Então eu preciso viver esse momento. Eu preciso chorar se for preciso. Mas eu vou chorar com uma condição. Eu vou chorar entendendo que a vontade de Deus para mim, naquele momento ali, Ele tem um propósito para mim naquele choro. Através do choro pode ser que Deus está querendo aumentar a minha fé. Porque se tem um momento que você vai buscar mais a Deus, vai aumentar o seu nível espiritual, é um momento de angústia. Você percebeu que nos momentos de angústia a gente clama mais o nome de Deus, fala mais com Deus, se consagra, fica mais sozinho, fica refletindo sobre a nossa vida. Então tudo tem um propósito de Deus. Às vezes Deus nos leva para um leito de hospital. Lembrei também quando eu fiquei na UTI. Irmão do céu, ali eu pensava em coisa que na correria do dia a dia que eu não pensava não. Você começa a valorizar outras coisas, você começa a olhar, meu Deus, eu podia não estar aqui agora. Tudo tem um propósito de Deus. Se é um tempo de colheita, seja essa colheita boa ou ruim que você está passando agora, tenta entender a vontade de Deus. O que Deus está querendo te ensinar? Se é um tempo de seca, de dificuldade, escassez, perda, prejuízo, até nisso Deus trabalha, irmão. Até nisso aí Deus está te ensinando. Tem um propósito. Mas que propósito, Danilo?
De repente Deus está te ensinando a você refletir nesse momento agora e parar de gastar mais do que você ganha. Ele está querendo te mostrar, ensinar de uma forma mais rígida, uma forma de administração. E a verdade é que todos nós, de tempo em tempo, nós precisamos dar essa recalculada na rota. Porque a gente acha que sabe tudo, irmão. A gente quer fazer do nosso jeito. A gente acha que sabe mais do que Deus. Sabe quando você sai de casa, você liga o GPS e o GPS ali, é o próprio Deus aqui. E ele fala, eu quero ir para tal lugar, Senhor, eu quero chegar aqui, ó. Eu quero ser essa pessoa. Aí Deus fala, siga em frente. Ele te dá o destino, o caminho certinho. Só que eles falam, conheço isso aqui que nem a palma da minha mão. Nasci em Ribeirão. Vou cortar ali que é mais rápido. Não é assim? GPS, ó. Graça do poder do Senhor. Então ele te dá o destino, ele traça, segue aqui. Só que aí, no meio do trajeto, a gente quer fazer do nosso jeito. Aí eu vou cortar ali, aí você vira uma rua achando que vai mais rápido, pegando atalho. Aí tem lá o pessoal da Daerp trabalhando 18, 17 intercedendo, um abrindo a tampa. Presta atenção nisso aqui. E eu vi um vídeo esses dias. Não tem ninguém trabalhando na Daerp não. Eu ouvi um vídeo esses dias. O rapaz falou assim, ó, a pressa é inimiga da perfeição. Quem quer a perfeição? Quando você está com pressa, você se torna inimigo de Deus. E não é? Você sai de casa, aí você sai, chega no carro, esqueci a chave do carro. Aí você volta, esqueceu o celular. Aí você sai, o sinal parece que combina, todo mundo fecha na mesma hora, só da sua vez. Não seja inimigo de Deus. Deus te deu o destino, irmão, segue o caminho. E a graça de Deus é tão grande, a misericórdia de Deus é tão grande, que aí o que ele faz? Você erra o caminho, aí agora eu vou... Não, Deus vai lá e recalcula a rota. Não é assim que o GPS faz? Recalculando a rota. Aí Deus fala, te dá mais uma chance, hein? Pegue a direita e vai por onde eu já falei. Quem está entendendo? Danilo, como que eu faço então para me tornar uma pessoa sábia? Porque eu quero sair daqui assim hoje. Primeira coisa, busca o entendimento. Ó, Provérbios 4, versículo 7. O princípio da sabedoria. Como que a sabedoria começa a nascer em mim? O princípio da sabedoria, que a própria sabedoria falando com você, ó. Adquira a sabedoria. Sim, com o que você possui, adquira o entendimento. Aqui é a própria sabedoria, como se ela fosse uma pessoa e ela está falando para você, me busque. Me adquira, ó, me encontre, faça o que você puder e o que não puder para me encontrar. Se eu falasse aqui para você agora, ó, hoje, especialmente nesse culto, nós separamos um envelope que tem 50 mil reais. Ele está debaixo de uma das cadeiras aqui agora. Olha isso, olha isso. É brincadeira, tá? Só um exemplo. A Mariana já meteu a mão na... Ó, é a mesma coisa. Você não ia, estava todo mundo em pé aqui agora. Você fala, é verdade, gente, pode procurar. Vocês tinham virado a cadeira aqui agora. É isso aqui que a sabedoria está falando. Use a sua energia, faça o que você puder, use todas as suas forças, use tudo que você pode, tudo que você tem, para você me encontrar. Sabe por quê? Porque quem me encontra entende melhor as coisas. Se você me encontrar, muitos problemas serão resolvidos. Meu Deus. Quem está entendendo, diga amém. Quem encontra sabedoria entende melhor as coisas. E quem quer sabedoria tem que buscar mesmo. Sabe por quê? Porque ninguém nasce sábio. Sabedoria não é algo que nasce com ninguém. Você não vê nem uma criança sábia nascer. É a vida que ensina. A sabedoria ela é adquirida conforme a busca, o esforço de cada pessoa. Sabedoria é algo que nós alcançamos no decorrer da vida. Como? Conhecimento, primeiro que tem a ver com inteligência, né? Ouvindo, lendo, vivendo. Aí começa a fase da experiência para entrar a sabedoria. Até aqui inteligência, é que você começa aprendendo, sofrendo, chorando, apanhando na vida. E aí vai vindo a sabedoria, através das experiências boas e ruins que nós passamos na vida, nos traz a sabedoria. Então a sabedoria, ela tem o poder, por exemplo, de te dar estratégia de restaurar um casamento que está quebrado.
A sabedoria, ela tem o poder de dar estratégia para você recomeçar. Significar uma área da sua vida que precisa, profissional, emocional, financeira. A sabedoria te dá isso. Sabedoria é capaz de dar estratégia para você conversar com quem geralmente não dá para conversar. Sabe aquela pessoa que fala, como que vai falar? É um rolo dele. Vai brigar, não tem jeito, quem fala com isso? Se você tem sabedoria, você vai lá e resolve. Você consegue. Ou seja, em outras palavras, a sabedoria te livra de encrenca. Você consegue entrar e sair de um problema. Quem está entendendo? Olha o que diz aqui em Provérbios 10, 14. Os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. Eu li aqui deixa para ficar mais rasgado, eu li na linguagem de hoje. Traz ruína, traz problema. Ou seja, a sabedoria te livra de encrenca. Sabe o que a palavra está dizendo aqui? Que o sábio, quando fala, ele edifica, ele traz solução para as pessoas à sua volta. Porque geralmente o sábio vai falar na hora certa. Ele sabe o jeito certo de falar, a hora certa e a maneira correta de colocar as coisas. Agora o tolo, quando fala, só arruma problema, só arruma confusão. Por quê? Porque o tolo geralmente é aquela pessoa que não consegue controlar a língua. Se ele vê alguém conversando, a conversa nem com ele entra no meio e dá o palpite. Ele acha que vai ser o salvador da situação. Então o rolo ali, ele fala, eu vou lá e vai. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você nem vai precisar disso porque não é você. Mas, meu Deus, a probabilidade de alguém te rejeitar de cara, quando você entra num assunto que você não é chamado para dar uma opinião, é de 95% para cima. A pessoa não vai falar para você, o que você pensa? Vai cuidar da sua vida. Não te perguntei nada, a pessoa já está ali no calor. Agora quando a pessoa fala, o que você acha? Ô Sandra, o que você... Aí acabou. Aí a probabilidade da pessoa aceitar o que você vai falar, porque ela perguntou para você, é 98%. Então não adianta você querer ser o salvador da situação e entrar lá e querer ajudar todo mundo. Quem está entendendo? Tem gente que sofre muito por causa disso. E o tolo, eu vou falar para você, o tolo não faz isso porque ele quer não. Ele não arruma confusão porque ele quer. Ele acaba causando essas coisas, sabe por quê? Por falta de conhecimento, não buscou informação a vida inteira. E por não ter o conhecimento, o tolo, ele não compreende bem as coisas. E muitas vezes ele acaba entrando, não é para entrar, fazendo o que não é para fazer, comentários que não deveria fazer, ele faz. E com isso, vai perdendo muita coisa na vida. Perde amizade, perde moral, perde dignidade, perde oportunidades. Às vezes uma porta ali está para abrir, a pessoa faz um comentário desnecessário, a porta fecha. E sabe o que mais leva uma pessoa a ser tola? Que não é o nosso caso, diga glória a Deus. A maioria das vezes é o passado da pessoa. Pega isso aqui para você, coloca dentro do seu coração, carrega para a vida inteira que eu vou falar para você aqui agora. O maior erro de uma pessoa, do ser humano, eu falo isso com propriedade, porque eu fui essa pessoa há muitos anos. O maior erro que um ser humano pode cometer não é o erro, é não aprender com o erro. Porque o erro vai trazer o acerto. O erro, através do erro você descobre o acerto, você aperfeiçoa, você vai melhorando, você vai se tornando uma pessoa melhor. Então o maior erro do ser humano não é errar, é não aprender com o erro dele. Eu vou falar uma coisa para você que é muito forte, redobra atenção. Eu atendo muitas pessoas diariamente, e sabe o que eu vejo muito? Pessoas que tiveram péssimas experiências no passado. Pessoas que se machucaram profundamente, emocionalmente falando. Tomaram prejuízos gigantescos na vida, por quê? Porque confiaram em pessoas que não deveriam ter confiado. Porque olhou só no calor da emoção, mas não entendeu a essência da pessoa. E tomou prejuízo. Perderam coisas maravilhosas, casamento, amizades, e ótimos empregos. Por que eu estou falando isso para você? Eu estou falando de pessoas, irmão, que levaram anos para se reerguer. Anos para se recuperar, para se curar das feridas. E quando a pessoa se levanta, ela consegue, é impressionante, a pessoa consegue superar tudo aquilo. Anos se passaram, ela supera tudo aquilo que ela passou.
Porque ela lembra do trauma, ela lembra da traição, ela lembra da frustração, da decepção. Ela olha para aquele monte de cicatriz, sabe? E ela lembra de tudo, só que nem dói mais. Tá tudo curadinho, bonitinho. Glória a Deus. Peraí. Tá tudo bonitinho. E quando a pessoa se levanta, ela se recupera. Agora ela vai se reerguer e ela vai tomar novamente uma decisão para recomeçar naquela área. Acredite se quiser. Paz de você. A pessoa vai e ela toma uma decisão errada naquela área mais uma vez. Tá tudo mostrando a mesma rua, o mesmo trajeto, é a mesma coisa, e a pessoa está vendo, e ela vai e ela toma a decisão errada mais uma vez naquela mesma área. Danilo, o que você está falando? Ela insiste, irmão, a pessoa, ela consegue insistir no mesmo erro. No mesmo erro de antes, e se machucar mais uma vez. Ela consegue abrir uma ferida que já estava fechada, que levou anos para curar. E ela está vendo que a ferida ali, a pessoa às vezes está vendo que a ferida vai ser aberta. Vai agir da mesma forma, esperando que terá um resultado diferente. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Porque sempre que a gente age da mesma forma, sempre teremos o mesmo resultado. Quantas vezes você somar 10 mais 10 vai dar 20, irmão. Daqui 5 anos você somar 10 mais 10 vai dar 20. Se você não mudar o sinal, o comportamento, o resultado será sempre o mesmo. E não adianta, aqui Deus está falando rasgado com alguém. Se você insistir no mesmo erro, frequentar os mesmos lugares, andar com as mesmas pessoas, fazer as mesmas coisas, você vai ter o mesmo resultado de novo, se não for pior. Vai refletindo aí. Sabe por que a pessoa faz isso? Não sou eu que estou falando, Salomão está falando. Porque é insensata, porque é tola, como eu fui muitos anos também. Quer saber o que a Bíblia fala? A Bíblia, o que a Bíblia fala? Não é o pastor Danilo. O que a Bíblia fala de uma pessoa que insiste no mesmo erro pela segunda vez? É pesado, é uma metáfora, é um provérbio, mas é uma metáfora, mas é muito pesado. A pessoa que volta a pegar o mesmo erro de volta. Quantas vezes eu fui esse cachorro? O tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta a comer do seu próprio vômito. Está aí, ó, é a Bíblia. Já viu o cachorro? Ele acabou que está lá comendo de novo. É pesado, sim ou não? E aqui está falando. Está falando daquela pessoa que quebra a cara no mesmo erro, na mesma situação que já sofreu um dia. Escuta o que eu vou te falar aqui, irmão. Isso aqui não muda o que eu vou te falar. O seu passado, ele é duas coisas na sua vida. Ou ele vai ser o seu professor, ou ele vai ser a sua cadeia. Isso aqui não vai mudar. Quando você viver, vai ser isso aqui. O seu passado, ele é o seu professor e vai te fazer uma pessoa melhor, porque vai te ensinar muito, você vai aprender com o seu erro, ou você vai viver preso nele pro resto da sua vida. Faça do teu erro, do teu passado, o seu professor. Senão ele vai te prender, você vai ficar preso naquilo pro resto da vida. Eu falando de mim, Danilo, eu demorei muito, eu demorei demais. Mas depois de muito sofrimento, porque às vezes é assim, né? É só pela dor mesmo. Depois de muito sofrimento, teve um momento da minha vida que eu tive um despertar espiritual e eu decidi aprender com o meu passado. Eu tomei uma decisão, eu decidi, eu não queria mais continuar preso naquilo pro resto da minha vida. Eu não aguento mais essa vida. E eu decidi fazer do meu passado o meu professor. Hoje eu carrego uma certeza comigo. E a minha oração é que você leve essa certeza com você também. Que o meu passado, escuta isso, demônio. O meu passado nunca mais será minha cadeia. Que você possa dizer o mesmo. Se um dia você renunciou a algo, olha o que Deus está falando no meu coração aqui. Se um dia Deus moveu o seu coração e fez você renunciar a algo por causa dele, não tente voltar atrás, porque você vai continuar sem ter resultado. Você vai quebrar a cara. Lembra quando
Jesus fez a pesca maravilhosa com Pedro, ele não pegou nada a noite inteira. E aí ele chega de manhã, fala agora, prega no barco dele, fala agora, e dá a direção, ele vai e pega um monte de peixe. Aí ele cai de joelho e fala, Jesus, afasta de mim, eu sou um pecador. E ali ele se converte, ele deixa tudo e segue Jesus. Aí lá na pesca milagrosa, na outra, quando Jesus ressuscita, fala para os discípulos e a Pedro, ir lá no mar da Galileia e me esperar. E aí Jesus propositalmente, eu acredito, ele dá uma demoradinha. Ele falou, diga aos discípulos e a Pedro, para me encontrar lá que eu quero falar com eles. E aí Pedro começa ansioso, né? Você falou que vinha, não veio ainda. Aí do nada ele fala, vou pescar. Quem lembra disso? E os discípulos falaram, então nós vamos junto. Ele já tinha deixado a pesca, ele abandonou tudo para seguir Jesus. Bastou uma demoradinha naquilo que Jesus prometeu, ele voltou a fazer o que fazia antes. Tem gente que Deus faz uma promessa, já moveu a pessoa a renunciar a algo lá atrás por causa dele. Ele está dando a segunda chance, vai lá, vou te encontrar, vou restaurar, vou levantar você de novo, vou perdoar o que você fez comigo. Aí bastou dar uma demoradinha, a pessoa volta a fazer o que fazia antes. Quer saber? Continuou sem pegar nada. Então se um dia você renuncia a algo por causa de Jesus, não pense em voltar atrás, porque você vai continuar sem ter resultado. Outra coisa que pode te ajudar muito aqui também, faça uma pergunta para você mesmo, com bastante sabedoria. Quando você for tomar uma decisão, pergunta para você assim, ó, o que eu sei sobre isso? Seja uma decisão simples, uma decisão mais grave. O que eu sei sobre isso? Vai comprar um carro? Vai comprar uma casa? Vai casar, vai namorar, vai fazer o que você quiser. Vai abrir uma empresa, ter um negócio próprio. Se você não sabe nada sobre o assunto, irmão, no mínimo, não seja insensato, não seja tolo. Seja no mínimo inteligente, humilde. Humilde. Para decidir antes de tomar a decisão, se aconselhar com alguém que tem resultado naquela área que você está querendo avançar. Quem entende isso, diga amém. O orgulho não deixa. Fique parado. Busque informação com quem sabe, com quem já está crescendo naquela área, antes de você achar que sabe tudo e tomar uma decisão e quebrar a cara. Entenda o que Deus está falando aqui. Fique parado, busque informação primeiro, depois decide, irmão. Olha, nada é importante. A mensagem de quinta-feira que eu ministrei, a pessoa que tem muita pressa para resolver as coisas na hora, e tem pressa, faz coisa errada, vai atrás de agiota, acaba com a vida, enrola com a família. Por quê? Porque quer resolver rápido. Nada é tão importante que não possa esperar 3 dias. Jesus ressuscitou no 3º dia. Tudo que ele precisa é de 3 dias. Ninguém vai morrer. É o tempo que ele tem para trabalhar. Não domina o assunto, seja humilde, se aconselhe com quem entende. E quer saber? Não é tudo que a gente domina na vida não, irmão. Você pode ter doutorado num assunto. Às vezes a pessoa que nunca estudou aquilo que você estudou, é a pessoa que tem um talento dentro dela e está voando naquela área, e ela vai te ensinar. É ela que vai te ensinar. Vai falar com pessoas edificadas, pessoas que estão dando certo na área que você quer crescer, que você pretende fluir. Tenha humildade, fala, e aí? Como que funciona? Qual que é o caminho? O que você faz? Como que eu consigo chegar aí? Meu Deus. Salomão disse que na multidão de conselhos está a sabedoria. Diga, sabedoria. Na multidão, ó, quanto mais conselhos você pedir, melhor. Na multidão de conselhos está a sabedoria. Eu quero declarar, irmão, quero profetizar sobre a sua vida. Levanta sua mão. Eu declaro que Deus derramará um novo tempo, um tempo de conhecimento, de sabedoria sobre a sua vida. Quantos recebem isso aqui? Então aplauda Jesus bem forte. Sabe, igreja, nós não podemos fazer da nossa história uma repetição de erros. Não dá. Repetição de erro não. Olha para cá, eu estou pregando para alguém aqui hoje, que assim como eu, você já errou muito na vida. Você já errou demais. Só que você não pode negar também, muita coisa já está acontecendo. Você já aprendeu bastante com o seu erro. Muitos de vocês aqui, olhando os rostinhos aqui, meu Deus, eu vejo gente. Olha isso, gente, quanta vida aqui já foi restaurada. Chegou destruída aqui, hoje eu estou, meu Deus. Meu Deus.
Lodebar. Olha aí. Você não pode negar, você já deu a volta por cima, você já aprendeu bastante com a sua experiência, já adquiriu até um pouco de sabedoria. E isso fez com que você entendesse melhor algumas coisas agora, sim ou não? Depois de tudo que você passou, você começou a entender melhor algumas coisas. Por isso que você está conseguindo viver agora algo muito melhor. Talvez algum de vocês possa até dizer: eu estou vivendo o melhor momento agora da minha história. Provérbios 9:10, olha o que diz aqui: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. Quer sabedoria? Tema ao Senhor. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Olha aqui para mim. Se você quer ser sábio, você precisa temer a Deus. Se você entender isso aqui, você entendeu a mensagem inteira. Salomão aqui está dizendo o seguinte: que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Não tem como alguém começar a receber sabedoria sem temer a Deus. E temor não é tremor. Tremor é medo, mas temor é respeito, é obediência a Deus. Entenda o que Deus está falando aqui. O medo te afasta, o temor não. O temor te aproxima dele. Quando você respeita Deus, quando você vê Deus como, meu Deus do céu, irmão, como você vê Deus, hein? Qual que é a sua visão sobre Deus? Como você enxerga Deus? Se você consegue ver Deus como Criador e respeita Ele como tal, automaticamente você consegue confiar nele como Pai. Porque se você crê que Ele criou o céu e a terra e tudo que nela há, você consegue confiar plenamente nele, sabendo que tudo está sob o controle dele. Danilo, como que eu sei se eu temo a Deus? Eu quero sair daqui hoje com essa certeza. A Bíblia é maravilhosa. Ensina aqui, ó. Só a primeira parte aqui, ó. Temer o Senhor é odiar o mal. Aqui você já sabe se você teme a Deus ou não. Se eu odeio o mal. Só a primeira frase. Quem teme a Deus de verdade odeia o mal. Toda vez que você for tomar uma decisão e você precisar perguntar para alguém, pastor, não, pastor não, pelo amor de Deus. Toda vez que você precisa perguntar para alguém, é certo ou errado? Certo ou errado? Quem está entendendo? Você já está no erro. Você pergunta. Eu nunca vi ninguém me marcando um horário para atendimento e falar: pastor, é o seguinte, tem uma situação assim, uma pessoa passando fome, eu queria saber se é certo ou errado eu ajudar. Está entendendo ou não? Quando é de Deus, traz leveza. Você sabe que você está fazendo a coisa certa, não tem dúvida, irmão. O que é de Deus é de Deus. Você odiar o mal é você odiar a injustiça, é a desonestidade, é a mentira, passar o próximo para trás, enganar as pessoas, tirar proveito do outro. A decisão que vem de Deus, nela não há peso, sabe? Não tem dúvida, traz paz, satisfação no coração. Você sabe que você está fazendo a coisa certa, não tem dúvida. O cara está com o pneu furado ali, será que é certo eu parar e ajudar? Meu Deus. Se eu for fazer qualquer coisa na sua vida, irmão, e você pensar, eu vou fazer isso, mas eu preciso tomar cuidado, saiba que você já está cometendo um erro. Você precisa tomar cuidado naquilo que você vai fazer, você precisa estar vigilante naquilo que você vai fazer. Então, se Deus não está no negócio. Vocês conseguem entender isso ou não? Deus não está no negócio. Sabe quando você pensa assim, eu vou fazer isso aqui, mas eu não vou machucar ninguém, sabe? Eu não vou magoar ninguém. Na verdade, você já está machucando o coração de Deus. Hoje eu vou fazer isso, mas vai ser só dessa vez. Vai ser uma vez só. E vou fazer com bastante cuidado. Já está no erro. Se é para tomar cuidado, é porque Deus não está no negócio. Escute isso aqui. Se você deseja hoje recalcular a sua rota, a rota da sua vida, crescer mais e mais a cada dia, a palavra está dizendo: começa a temer o Senhor, começa a odiar o mal, aquilo que você sabe que é errado, aquilo que você sabe que entristece o coração de Deus, e muitas vezes ainda assim você continua fazendo.
Escuta aqui um conselho de quem quebrou muita cara, fazendo muita coisa errada na vida. Cuidado com os presentes, eu caminho aqui para o final, finalizo aqui agora. Cuidado com os presentes que a vida te oferece. Cuidado com os presentes que a vida vai te oferecer, se é que já não está oferecendo. Tem coisas que às vezes, sabe, vem como um belo presente de... papel de presente para nós assim, tá bem embalado. Parece ser bom. E no fundo, é para tirar, sabe o que de nós? A sabedoria e a nossa paz. Vem tudo bonitinho assim, ó, trazendo destruição muitas vezes. Sabe por quê? Primeiro que o inimigo precisa te enganar. Ele é o pai da mentira, ele precisa te enganar. Se ele vier de chifre e rabo, com o garfinho na mão, soltando fumaça pela venta, você vai saber que é ele. Então ele vem com papel de presente maravilhoso, embalado, porque ele precisa te enganar, ele precisa fazer você acreditar que aquilo aparentemente parece ser bom aos seus olhos. Esse é o papel dele. Se a tua fraqueza é manga, não pensa você que ele vai chegar com uma bandejinha de jabuticaba. Ele está com uma madurinha lá. Ele sabe qual é a tua fraqueza, até porque é ele que põe. Ele sabe qual é o nosso espinho na carne, porque todo mundo tem um espinho. Ele sabe. Por isso que temer a Deus é o mais importante de tudo aqui. É o princípio da sabedoria. Porque o temor a Deus, ele te faz você ter intimidade com Deus. Diga glória a Deus. Ele te aproxima de Deus, ele gera intimidade. E intimidade vai te ajudar a identificar facilmente a voz de Deus. Quando você teme a Deus, irmão, Deus não te deixa confundido, nem envergonhado. Pode parecer um golpista na sua frente ali, qualquer coisa, tentar te passar para frente, a pessoa tentar mentir para você. A Bíblia diz que o espiritual discerne o carnal, e o carnal não discerne o espiritual. Na hora seu coração fecha. Tá bom, mas não quero não, obrigado. Quem já passou por isso aqui? Você sente, Deus não te deixa confundido nem envergonhado. Deus cuida de você quando você teme a Ele. Você quer ver uma coisa? Você já viu uma criança? Olha o cuidado do pai com você. Já viu uma criança quando cai uma bala no chão? Quem tem filho pequeno aí, irmão? Você sabe como que é. Caiu uma bala no chão, o que a criança vai fazer? Imediatamente ela vai pegar a bala e ela vai pôr na boca. Às vezes não tira nem a areia que caiu. Ela vai pôr a bala na boca. A bala que caiu no chão tem o mesmo sabor, sim ou não? Não mudou nada. O sabor é o mesmo. Mas o pai que está vendo o que o filho não vê, meu Deus. O pai vê coisas que a gente não vê. O pai que está vendo o que o filho não vê, ele vai e fala assim, ó, sabendo os perigos que tem ali, e pode de repente trazer uma contaminação pior, que vai trazer destruição lá na frente. Ele fala, olha Deus falando com alguém, não põe a bala na boca. Não põe a bala na boca. Sabe por que isso? Porque diferente do filho, o pai não está preocupado com o sabor da bala. O pai está preocupado, meu Deus, com a saúde do filho, espiritualmente falando. O pai está preocupado com a saúde do filho. A bala tem o mesmo sabor, mas o pai tem um conhecimento que o filho não tem. O pai sabe que no chão tem bactéria, meu Deus, e aquilo pode produzir doenças graves, acabar com a vida do filho. Espiritualmente, entenda isso. Assim é o pecado. Cheguei onde eu queria para finalizar. Assim é o pecado. Aparentemente é gostoso, sabe? Aparentemente parece ser inofensivo para nós, mas com o passar do tempo ele pode gerar consequências graves e até a morte. Até porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Morte espiritual e consequentemente a morte física. E aqui Deus está dizendo para alguém essa noite, cuidado com certas coisas, hein? Porque o sabor pode até parecer atrativo no momento, mas lá na frente pode trazer percas, consequências irreparáveis, graves. Pode trazer doenças futuras, dor, sofrimento, destruição de casamento, família. É como se Deus chacoalhasse a igreja hoje e falasse para alguém, talvez nem daqui, mas lá na internet, não coloca mais a bala na boca. Já pus, pai, não coloca mais a bala na boca, a partir de hoje. Porque para Deus não importa, às vezes o que aconteceu até antes da gente chegar aqui, né? Para Ele o que importa é o que vai acontecer depois dessa palavra.
É a misericórdia. Ele está recalculando a rota aqui hoje e falou: ó, eu sei de tudo. Seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai não sabe. Os meus olhos, diz o Senhor, meu Deus, está em todos os lugares. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que um dia você terá que tratar. Não põe mais a bala na boca. Eu finalizo dizendo: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Salomão está dizendo aqui, ó, não confie em você mesmo. Tema o Senhor, confia nele. Não ache que você sabe tudo. Reconheça Deus na sua vida, ó. Lembre-se de Deus. Opa. Ai, que legal. Confie no Senhor, olha lá, olha lá. Lembre-se de Deus em tudo que você fizer. Reconheça a Deus em todos os seus caminhos, nas suas conquistas, em tudo que você consegue. Reconheça a Deus na sua saúde, nos livramentos que Ele já te deu. Ó, lembre-se de Deus em tudo que você fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. É forte demais isso aqui. Salmo 25:12. Olha a promessa de Deus para nós. Aqueles que temem o Senhor. Quem teme a Deus aí? Olha a promessa de Deus para nós. Ó, aquele que teme o Senhor aprenderão com Ele o caminho que deve seguir. Olha aqui para mim. Receba essa palavra aqui. Se você teme ao Senhor, Ele não vai permitir você se perder pelo caminho. Olha lá. Ele vai te ensinar o caminho que você deve seguir. Ele jamais vai permitir você se perder pelo caminho, se você teme a Ele. Porque quem teme ao Senhor aprenderá com Ele o caminho que deve seguir. E eu finalizo fazendo uma pergunta para você. Você quer recalcular a sua rota hoje? Você quer reconstruir a sua vida? Ou pelo menos uma área da sua vida que está precisando? Você quer ter um final de ano diferente do que talvez você teve o ano passado? Então tenha sabedoria, Deus está falando. Faça a escolha certa, tome as decisões corretas. Decisões que talvez você já deveria ter tomado. Você sabe o que Deus está falando. Renúncias que você já deveria ter feito. Busque conhecimento, sabe, de forma mais profunda a partir de hoje. Tenha um tempo particular com Deus. Antes de você sair da sua casa, não saia sem falar: bom dia, Senhor. Vai na frente. Convida Ele. Você colocando Ele em primeiro lugar: Senhor, vai comigo, me ajuda nas minhas escolhas, nas minhas decisões. Você vai ver que o seu dia não será um dia comum, irmão. Guarde o temor do Senhor. Ele vai dizer para nós aqui: os nossos planos fracassam por falta de conselhos, mas eles são muito bem sucedidos quando há muitos conselheiros. O sábio, ele ouve pessoas que frutificam, sabe, naquela área que ele quer colher. Tem gente que está precisando de uma restauração numa área e procura conselho com quem não tem resultado naquela área. Liga para a amiga, pega o WhatsApp. Você sabe o que está passando aqui em casa. Começa a falar dos problemas de casa. Começa a ouvir pessoas que têm resultado na área que você tanto precisa, irmão. Seja inteligente. Não é nem questão de sabedoria, só inteligência já basta aqui, ó. Você que entrou aqui hoje pensando talvez melhorar o seu casamento, ande com pessoas, encoste em pessoas que têm boas colheitas em casamento. Deus está falando com alguém aqui. Pergunta como faz, qual é o caminho. Quer ser um empresário bem sucedido? Encosta no empresário e fala: o que você faz? Como que eu faço? Tenha humildade. Olha para uma área da sua vida, sabe que está precisando muito de um resultado, e pergunta para você mesmo: o que eu sei sobre isso? Quer ser um homem ou mulher de Deus melhor? De sucesso? Então cuidado com quem você se aconselha. Talvez estou falando com alguém que está se aconselhando pessoa pior que você. Só porque às vezes a pessoa talvez tenha um resultado também. Você vê resultado e você vai atrás, mas só que a pessoa não tem vida com Deus. Cuidado com isso. Uma coisa é você ter resultados, e outra coisa é você ter resultados com temor ao Senhor. Porque aquilo que não é fruto do seu trabalho, do seu suor, da honestidade, não fica nas suas mãos por muito tempo. Agora, aquilo que é fruto do seu suor, da honestidade, com temor ao Senhor, ninguém tira das tuas mãos. Ninguém. Fica de pé no seu lugar, por favor.
Oh, Jesus. Pode apagar as luzes, por favor? Se você desejar sair do teu lugar, vir à frente, você que tem uma área da sua vida, apresentar ao Senhor: Senhor, eu quero recalcular essa rota. Hoje eu entendi claramente o que o Senhor está me pedindo. E eu estou disposto a sair por aquela porta de hoje, e já colocar em prática. Eu entendi claramente o que o Senhor quer. Vou renunciar, vou fazer. Você que não é batizado ainda, dá o nome para o batismo. Oh, Jesus. Espírito Santo de Deus, aqui está o teu povo, Senhor, dando um passo de fé. Pessoas talvez que estavam com a sua vida engessada, paralisada, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo possa visitar agora o coração de cada um dos teus filhos nessa noite. Que uma unção de sabedoria, de temor do Senhor recaia sobre eles agora, Pai. Que eles possam começar a odiar aquilo que é mal. Vai tocando da planta dos pés ao alto da cabeça agora. Toda a opressão maligna, espiritual que estava sobre essa vida, nós repreendemos agora, Pai. Eu coloco os teus filhos em liberdade, para que eles possam viver um novo tempo, um divisor de águas da vida deles. Vai apresentando ao Senhor agora a área da sua vida que precisa ser restaurada. Vai falando com Ele, abra a sua boca. Fala para Ele te ajudar a ser uma pessoa melhor, um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor, uma esposa, um filho. Espírito Santo de Deus, vai abraçando agora a tua igreja. Sopra nos quatro cantos, Senhor, dessa igreja agora. Vai trazendo um renovo físico, emocional, espiritual. Essa pessoa que estava vivendo um tempo de choro, de angústia, nem ela sabe o motivo, Pai, mas o Senhor sabe, porque o Senhor tem um propósito nisso. Talvez essa pessoa não está entendendo o que está acontecendo, mas o Senhor está trabalhando. Trabalha, Senhor, trabalha mesmo, Jesus. Vai trabalhando aí, vai trazendo um renovo agora. Vai quebrando toda a seta do inimigo nessa mente. Demônio que fala nessa mente 24 horas, que não adianta nem eles tentar mais, que eles não vão avançar, não vão se realizar numa determinada área. É mentira, você é o pai da mentira. É isso que a Bíblia diz. E o seu papel é fazer eles acreditar nisso. E você já estava quase conseguindo, mas eu te repreendo agora. Eu arranco das tuas mãos toda a autoridade que eles te deram, por palavras, por pensamentos, por atitudes. Toda obra contrária caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu coloco esse homem, essa mulher em liberdade para avançar, para romper, para se realizar. Eu declaro liberdade sobre a tua vida. Toda a opressão no meio da família, na vida dos filhos, na saúde, no casamento, toda a frieza na intimidade do casal está quebrada em nome de Jesus. Tranca a rua do inferno. Você que tem trancado as portas, as oportunidades, eu te dou uma ordem: bata em retirada agora, em nome daquele que te venceu na cruz do Calvário, Jesus Cristo, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, o Alfa e o Ômega. Ele está aqui, Ele está operando agora. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, a própria palavra de Deus, a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, o sol da justiça, o leão da tribo de Judá. Adora o Senhor, vai adorando agora. E Deus vai tocar em você agora e trazer o renovo necessário. Neste lugar, Tu és real. Tua presença é real aqui, Jesus. Vou me entregar totalmente. Isso. Vai se entregando agora. Vai abrindo o teu coração, pede para Ele. Teu toque abre os olhos do meu coração, e eu posso encher
Olha aí, tem pessoas entendendo, hein? Aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar e tu inclinarás meu clamor. No centro que toda tu és minha herança. Aplauda o Senhor.